João capítulo 11, versículos 17 ao 32. Imagina um copo cheio de água. Se você coloca em cima da mesa, está estudando, está lá com o livro aberto, os documentos, talvez no seu trabalho ou nos estudos, e você de repente bate a mão no copo, você acidentalmente entorna esse copo. O que está dentro dele vai ser derramado. Se for água, vai causar bastante estrago. Se for café, por exemplo, e ainda mais se tiver açúcar, é pior ainda. Então, o que está dentro é o que vai ser derramado. Assim também é quando nós passamos por adversidades. Nós temos dentro de nós algumas coisas que a gente vai enchendo o nosso coração com essas coisas, com pensamentos, com atitudes. E então, quando acontece alguma coisa que nos abala, o que vai sair, o que vai derramar, o que vai ser espalhado é o que está dentro de nós, que foi colocado dentro de nós. E nesse parágrafo que nós vamos ler de João, nós vamos ver que Marta e Maria passaram por um momento assim, um momento de grande adversidade. O seu irmão tinha morrido, Lázaro, já fazia 4 dias, e Jesus demorou para chegar, e elas estavam ali sendo consoladas, mas ainda muito tristes. Já havia 4 dias que o seu irmão havia falecido, e nós vemos que o que aconteceu com elas, com as pessoas ali em redor, foi justamente isso, que o que estava no seu coração, estava dentro do seu coração, é que foi derramado, é que foi despertado. Então vamos ler o texto bíblico, pedir que os irmãos, aqueles que puderem, fiquem em pé, para nós lermos a palavra de Deus. Então nós vamos ler João capítulo 11, versículos 17 a 32. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens nos dado a Tua palavra. Obrigado pela sabedoria, pelo poder. Obrigado, Deus, porque Tu nos sondas através da Tua palavra. E nela, Senhor, nós podemos entender quem nós somos, quem Tu és, o que Tu esperas de nós. Que nós possamos, Senhor, nesse momento em que lemos a Tua palavra e meditamos sobre o que está escrito, que Teu Espírito possa nos auxiliar, falar em nossos corações e transformar, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, reforçar aquilo que precisa ser reforçado. Que o Senhor possa estar nos ajudando nesse momento. Pedimos também pelos irmãos que não estão aqui, que Tu possas abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podes assentar. Obrigado. Duas vezes é repetido nesse parágrafo a frase, a exclamação das irmãs: se Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós estamos nesse momento, talvez passando por a mesma situação. Nós, quando passamos por diversidades, por adversidades, por momentos difíceis, por tribulações, nós gostaríamos muito que Jesus estivesse presente. E se Ele estivesse conosco fisicamente, talvez não precisássemos passar por essa tribulação, por esta adversidade, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. E a presença dele seria maravilhoso. E nós esperamos, temos essa esperança que um dia estaremos com ele. Mas, através dessa história de Marta e Maria, nós podemos ver que alguns dons podem ser despertados quando nós passamos por adversidades. Esses dons podem transbordar do nosso coração, dependendo se nós enchemos o nosso coração com coisas boas e o dom de Deus está em nós, que o Espírito Santo tem colocado em nós. O primeiro dom é o amor. Nós encontramos essa ideia nos versículos 17 a 20, onde reafirma que Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, e por isso ele foi encontrar-se com elas. Então, lembrando no parágrafo anterior que quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias ali, e depois que ele percebeu, ele ficou sabendo que Lázaro tinha morrido. Acho que ninguém falou para ele, mas ele já sabia, porque ele tem informações privilegiadas. Então ele sabia que Lázaro estava morto, e aí então, quando ele chegou lá em Betânia, naquela aldeia, ele encontrou Lázaro, já estava sepultado havia 4 dias. Mas Jesus amava Lázaro. É claro que Jesus, ele também se agita no seu espírito. Inclusive, no próximo parágrafo nós vamos ver que Jesus se agitou
Jesus chegou até a chorar por causa da situação. Ele também tinha emoções como nós, ele era humano, além de ser o Filho de Deus, além de ser o próprio Deus encarnado. Ele também tinha a natureza humana, então ele se cansava, ele também se agitava. Então nessa agitação, o que floresceu, é claro, não podia ser outra coisa senão os dons do Espírito Santo, e entre eles o amor. Jesus amava, diz aqui. Também aqui nesse parágrafo, nessa parte do parágrafo, diz que os judeus, muitos judeus, foram lá para consolar Marta e Maria. Isso também é uma manifestação de amor. Quando nós vemos pessoas passando por tribulações, especialmente quando morre alguém querido, nós vamos até lá, damos um abraço. Nós não podemos fazer muita coisa, nem falar muita coisa, porque sabemos que é grande a tristeza da separação, mas nós fazemos o que podemos, e só um abraço às vezes, dizer que nós estamos também sentindo a sua dor, de estarmos ali presente, é uma manifestação de amor. Então aqui diz que muitos dentre os judeus foram lá para consolar as irmãs. É claro que entre esses judeus, provavelmente havia pessoas que foram lá mais por interesse político ou alguma coisa assim, porque Lázaro, a família de Lázaro, certamente era uma família muito influente ali entre os judeus, e eles não eram uma família pobre, era uma família com certeza tinha riquezas. Lembram-se que Maria, ela em outra ocasião, ela derramou aquele nardo puro, aquele perfume em Jesus, e aquele dava para comprar comida para um ano, né? Só aquele frasco de perfume ali. Então eles eram uma família, não era uma família qualquer. E é claro que muitos judeus foram ali, talvez por curiosidade, talvez para se fazer presente só por outras finalidades, mas muitos também com certeza foram lá para demonstrar amor. E aqui o João faz questão de deixar claro, de enfatizar que Betânia ficava distante de Jerusalém 15 estádios. Aliás, ele não fala distante, ele fala perto. Ficava perto de Jerusalém 15 estádios. Cada estádio é mais ou menos como 2 quarteirões. Nós andamos. Então, 15 estádios daria uns 30 quarteirões, cerca de 3 quilômetros. É como daqui lá na casa do Alcir, né? Então, e naquele tempo não tinha carro, essas coisas, então a maioria das pessoas andava mesmo a pé. Aqueles que podiam andavam de jumentinho, mas não era fácil ter um, então as pessoas andavam mesmo a pé. Então não era perto, era um sacrifício mesmo para andar até lá. E eles foram, também não era tão longe, não é? Ninguém vai morrer, né? Se for. Eu já andei a pé lá do Secap até aqui, quando eu tinha escola dominical lá, e depois tinha uma reunião aqui na igreja, e eu não queria esperar o ônibus, eu acabei vindo a pé. Andei bastante, sofri, mas não morri, né? Mas isso é uma demonstração de amor também. E a própria Marta, ela demonstra amor, né? Isso flui. A gente vê, porque quando ela soube que Jesus vinha, ela soube que Jesus estava chegando, ela imediatamente se levantou e foi ao encontro de Jesus. Então era um amor de Marta por Jesus, era um amor recíproco. Tem um versículo na Bíblia, lá em 1 João, que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é um amor recíproco. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. E então Marta, né, demonstrou esse amor e foi até lá. Em Lucas
11:44, Jesus fala de pessoas que, mesmo estando vivas, eles podem estar como pessoas mortas. Isso porque quando se encontra em situações adversas, quando encontra adversidades, não vai transbordar os dons, porque ele não tem dons no seu coração, porque ele não está se enchendo do Espírito Santo e, portanto, o que eles mostram exteriormente não é o que está dentro do seu coração. Então Jesus, ele criticou os fariseus, dizendo que eles são como sepulturas invisíveis, aquelas que os homens passam sobre elas sem perceber, eles nem sabem o que está lá dentro. Então, o que tem dentro do nosso coração pode ser coisas horríveis, mas nós podemos disfarçar. Nós somos mestres nisso, não somos? Nós, seres humanos, podemos fazer isso. Quando a pessoa pergunta para você, está tudo bem? Tudo bem, a gente costuma responder assim. Às vezes não está tudo bem, mas a gente consegue dar um sorriso, dar um jeitinho ali. Mas tem pessoas que são muito mais hábeis para isso, e eles conseguem ser lobos com pele de ovelhas e assim por diante. Então Jesus, ele falava disso, e ele, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto, né? Mas ele disse logo depois que ele iria ressurgir. Mas acontece o contrário, quando as pessoas estão vivas, mas elas vivem no pecado. Quando as pessoas estão vivas fisicamente, mas elas não estão andando de acordo com a vontade de Deus, então elas podem ser como mortas. Então lá em Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz que se nós vivemos segundo vivemos para o pecado, então é como se nós estivéssemos mortos. E também nesses versículos que estão aí na tela, Filipenses 1:15-17 e 21-24, Paulo, ele está falando com os filipenses, e ele diz então qual é o antídoto para isso, qual é o que você pode fazer, como você deve proceder. E é assim que ele procedia. Ele estava dando seu testemunho pessoal para que ele esteja vivo, e esta vida que havia nele era por causa do amor, conforme nós vemos aqui, porque ele estava passando por uma grande tribulação. Ele estava preso quando ele escreveu Filipenses, e ele estava num lugar horrível, ele estava com uma expectativa horrível de julgamento e de morte, mas nisso ele estava dizendo, bom, mas eu vou dar graças a Deus, eu vou me alegrar, porque muitas pessoas, por causa de eu estar preso, ele diz, por causa das minhas correntes, por causa das minhas cadeias, elas estão pregando o Evangelho. E aí ele até diz, alguns estão pregando por inveja, por porfia, mas o que importa é que Jesus está sendo pregado. Mas outros estão pregando por amor, eles estão pregando de boa vontade. Então isso também despertou a tribulação de Paulo, pôde despertar, pôde fazer transbordar o amor, não só nele mesmo, mas também em outras pessoas que o amavam, e que pelo fato dele estar preso, então eles estavam se esforçando mais para pregar o Evangelho. E Paulo, então, ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele diz isso porque ele entendia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Se ele morresse, se ele fosse condenado ali à morte, depois daquela prisão, no julgamento,
estava tudo bem, porque ele ia estar com Cristo, ele cria nisso. Mas ele amava, assim como ele amava Cristo, ele também amava as suas ovelhas. E ele diz: olha, mas embora eu tenha o desejo de partir, é mais necessário eu permanecer na carne por vossa causa. Ou seja, ele ainda podia trabalhar um pouco mais. Então, pensando neles, pensando no amor. Então, para o apóstolo Paulo, viver ou morrer era uma questão de entrega total, pelo amor, tanto pelo Senhor quanto pelas suas ovelhas. E daqueles judeus que foram até lá, né, nós não sabemos quantos deles realmente estavam indo sinceramente para consolar Marta e Maria, movidos pelo amor, caminhando ali 30 quarteirões, mas certamente no coração de Marta, nós podemos ter essa certeza, estava o que estava sendo transbordado, que estava sendo despertado por aquele agitar da adversidade, da tribulação, era o amor. Segundo dom que pode ser despertado, ou pode transbordar, é a fé. A fé também é um dom de Deus. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Quando esse versículo é Efésios capítulo 2, deve ser 8 e 9, né? Quando nós lemos esse versículo, há uma dúvida ali, né? Quando ele diz assim, isso não vem de nós, do que ele está falando? Da salvação, da fé, da graça? O que é que não vem de nós, mas vem de Deus? Tudo, né? A gente pode dizer que é tudo, né? A fé não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação não é nossa, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. E tudo vem de Deus. Então a fé também é um dom de Deus. Nós só cremos porque Deus nos possibilita a crer. Porque Ele nos ensina, porque Ele coloca esta certeza em nosso coração. Tudo vem de Deus. Então, Marta, quando ela estava conversando com Jesus, nos versículos 21 a 27, a gente vê que isso está acontecendo. É isso que está transbordando do coração de Marta. Ela confessou firmemente a sua fé em Cristo. Ela, é claro, ela lamentou o fato de Jesus não estar lá quando Lázaro morreu. Ela disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí ela emenda dizendo: mas agora, ainda agora mesmo, eu sei, mesmo, né, que isso tenha acontecido, eu sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. Acho que ela estava meio que insinuando, né, que Jesus podia ressuscitar o seu irmão. Mas ela sabia disso. E aí Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. Em todo momento ele estava ensinando. Então Jesus aproveita e ele diz para ela: ele vai ressuscitar, seu irmão há de ressuscitar. Então o que Jesus disse podia ter dois sentidos, pelo menos, né? Que ele ia ressuscitar, e é claro que ele ia ressuscitar literalmente, fisicamente, ali naquele momento, logo depois daquela conversa, mas que também ele ia ressuscitar no último dia. E foi isso que a Marta disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. É como se ela estivesse dizendo: tá bom, Senhor, né? Tá bom, eu sei disso, já estou careca de saber disso, né? Porque o Senhor já ensinou, e, né, nós aprendemos já na escola dominical da sinagoga, porque a sinagoga era uma escola, né? A sinagoga, as crianças
aprendiam, como nós ensinamos as crianças também na escola dominical. Ela estava careca de saber que haveria uma ressurreição no último dia. Eu sei, Senhor, né? Não precisa perder tempo com isso, né? Mas Jesus falou assim, Jesus continuou ensinando, né? E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele disse, você crê nisso? Né? Então é importante que Jesus tenha perguntado isso para ela, porque foi a oportunidade dela manifestar publicamente, dela confessar. Romanos 10, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ela teve essa oportunidade, ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então é isso que fluiu do coração de Marta, aquele momento difícil, em que ela estava lamentando a morte do irmão, não sabendo o que ia acontecer, mas tendo esta fé. Tem outros casos na Bíblia, em que a presença de Jesus foi importante para que acontecesse milagres. Pessoas estavam desesperadas, estavam passando por momentos de muita dor. Um deles é o Jairo, aquele chefe da sinagoga lá em Cafarnaum. Ele foi até Jesus, ele enfrentou lá a grande multidão, conseguiu chegar até Jesus e pediu que ele fosse lá para curar a sua filha, que estava quase morrendo. Em determinado momento, enquanto Jesus conversava, lembra-se que ele foi atrasado por aquela mulher que o tocou nas suas vestes, e foi curada daquela hemorragia, e Jesus parou e disse, quem me tocou? E o Pedro falou, Senhor, todo mundo está te apertando aqui, né? Está no meio dessa multidão, e o Senhor pergunta, quem te tocou? Todo mundo, né? Mas Jesus estava querendo dizer que alguém tocou de uma maneira especial. Então aquilo atrasou um pouco, enquanto Jesus estava indo, e nesse momento chegou um servo do Jairo e disse, olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acabei de receber a notícia, ela faleceu. E Jesus disse para ele, não temas, crê somente. E foram até lá. Então foi importante a presença de Jesus lá. Quando ele chegou, todo mundo estava chorando. Ele disse, por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. E eles começaram a dar risada, começaram a zombar. Mas de fato, Jesus ressuscitou aquela moça, Talita Cumi, né? Ele disse para ela, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela tinha 12 anos de idade, então foi um milagre. Mas em outros momentos, Jesus não precisava estar presente. Embora Marta queria tanto a presença de Jesus, e ela dizia, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas em alguns momentos Jesus curava mesmo sem estar presente. É o caso, por exemplo, daquela mulher sírio-fenícia que ele encontrou lá perto daquela cidade como chamava? Aquela cidade lá em cima, para cima de Cesareia lá, que era um porto, tinha Tiro e Sidom, perto de Sidom. Então foi lá perto, né, naquela região ali, que Jesus encontrou aquela mulher. Ela era sírio-fenícia, ou seja, ela não era israelita, ela era cananeia, né, de origem cananeia. E aí teve aquela conversa toda, né, que Jesus estava evitando ela, mas ela insistiu. E aí Jesus disse para ela, olha, eu não posso tirar
o pão dos filhos e dá para os cachorrinhos. Estava chamando ela de cachorrinha, né? Se fosse hoje, ele seria processado, né? Jesus iria para o tribunal, ia ter que pagar uma indenização, né? De sei lá quantos centenas de milhares de reais, né? Porque chamou ela de cachorrinha, né? Mas ela não se importou. Ela disse: não, senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E essa foi a conversa. E no final Jesus disse para ela, Jesus admirou a sua fé, a sua humildade, e Jesus disse para ela: pode ir, a sua filha está curada. E ela creu, porque ela foi embora. E quando ela chegou em casa, sua filha estava curada. Teve também aquele oficial do rei em Caná da Galileia, que foi também procurar Jesus, porque o seu filho estava com uma febre muito alta, estava morrendo, e ele disse: Senhor, vem depressa, porque não, meu filho vai morrer. Jesus começou a ensiná-lo, né? Quando ele foi pedir para Jesus curar, Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar. Jesus começou a falar com ele, e parece que ele pensou que Jesus estava enrolando alguma coisa, e ele falou: Senhor, vamos logo, porque não, meu filho vai morrer. E Jesus falou para ele: pode ir, seu filho já está curado. E aí ele creu. Quando ele chegou lá, informaram para ele a hora em que seu filho tinha sido curado, e era exatamente aquela hora em que Jesus disse: seu filho está curado. Então, vários momentos assim, sem a presença de Jesus, ele curou. Então a fé, ela pode ser despertada nesse momento. Tem outro também, aquele caso do centurião. Aquele centurião, ele não era israelita, ele era gentio, né? Ele era um centurião romano, e esse centurião, ele achou, né, a fé que ele tinha, ele achou que era normal Jesus só dar uma palavra. Ele falou: não precisa vir na minha casa, eu não sou digno, o Senhor só diz uma palavra e ele vai ser curado, o meu servo, porque eu também tenho soldados à minha ordem. Se eu mando, ele vai; se eu mando ele vir, ele vem. Então basta o Senhor mandar. E quando Jesus ouviu isso, Jesus curou aquele servo, né? Honrou a fé daquele homem, e ele olhou em redor e disse: olha, nem entre os filhos de Israel eu encontrei uma fé como essa. E aí, quando Jesus diz isso é narrado em duas ocasiões, né? Dois evangelistas falam sobre isso. Um é Lucas, que está lá no capítulo 7, e outro é Mateus, que está em capítulo 8 de Mateus. E o Mateus, ele acrescenta alguns detalhes, porque depois de Jesus curar e admirar e elogiar a fé daquele centurião, ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares na mesa com Abraão, enquanto os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Olha só quão importante é isso que Jesus disse, quão importante é a fé. Ele disse que filhos do reino seriam lançados nas trevas. O que é o reino? O que é o reino de Deus hoje? A igreja é o reino de Deus? Faz parte do reino de Deus, não faz? Faz parte. A igreja, né, nós estamos aqui, nós cantamos, né, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Jesus é o nosso rei, nós somos filhos do reino, nós participamos do reino de Deus. Mas Jesus diz que muitos que são filhos do reino, a gente pode dizer, muitos que vêm à igreja, muitos que vão à igreja, que são fiéis, que não faltam, ou que vão de vez em quando, mas que fazem parte desse reino, serão lançados nas trevas, enquanto outros que estão lá fora hoje, eles vão tomar lugar à mesa com Abraão, por causa da fé. Então a fé é muito importante, que nós tenhamos esse dom, que nós podemos pedir a Deus, né, como aquele homem pediu: Senhor, aumenta a minha fé.
A gente mudou aquela letra daquela musiquinha que a gente canta do Solta o Cabo da Nau, né? Porque lá ele fala da fé, né? Mas ele fala de um jeito assim que eu pelo menos entendi que não era muito bíblico, né, o que estava dizendo ali. Então a gente mudou assim aquela estrofe dizendo: se quiseres ter fé, a palavra vá ler, ou seja, vai ler a palavra, né? Mesmo sendo em tribulação. Então, você lendo a palavra de Deus, você vai aumentar a sua fé. Se você conseguir deixar a sua fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai poder fazer muitas coisas, né? Mas em algum lugar na Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação, e é o Paulo que diz isso, né? A fé vem pela pregação, se não me engano é lá em Romanos, né? Deve ser capítulo 9 por ali. E a pregação pela palavra de Deus. Então, lendo a Bíblia, você vai poder aumentar a sua fé. E qual que é o escudo da fé? Que diz lá na armadura? O escudo da fé. A fé, né? A fé é o escudo. É o escudo da fé que nós temos que utilizar. Então, mas Marta estava bem. Ela estava, apesar da tribulação, apesar do seu copo estar transbordando, o que estava transbordando ali era um dos dons que foram despertados ali, foi a fé. Esse dom estava presente no coração de Marta. A gente vê isso por causa das firmes respostas que ela dá às perguntas de Jesus. E o terceiro dom que nós encontramos aqui nesse parágrafo está nos versículos 28 a 32, é a esperança. A esperança, ela pode fluir do nosso coração quando nós passarmos por adversidades, quando nós passarmos por tribulações, se esse dom estiver dentro de nós, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo está habitando em nós e ele nos der esse dom, que é a esperança. Porque aí nessa parte do parágrafo diz que a Marta, ela encerra ali o diálogo com Jesus e ela vai imediatamente falar com Maria, que a Maria, a sua irmã mais nova, tinha ficado em casa. Não sei se ela não sabia que Jesus estava vindo, ela não percebeu. A Marta foi sozinha encontrar-se com Jesus, então ela voltou lá e a Maria estava lá sentada chorando, e os judeus ali consolando, as pessoas consolando Maria. E olha só como ela estava em tribulação, né? Já fazia 4 dias que seu irmão tinha morrido e ela ainda não estava consolada. E quando a Maria ouviu, né, a Maria cochichou no seu ouvido que o mestre chegou e estava chamando, ela imediatamente se levantou e foi. E os judeus não sabiam o que estava acontecendo, aqueles que estavam ali para consolá-la, eles falaram: acho que ela vai lá no túmulo chorar, vamos lá junto, né? Vamos acompanhar. E foram todo mundo. Na verdade, né, Jesus estava preparando ali o cenário, né, as testemunhas, porque ele ia ressuscitar Lázaro. Mas Maria não sabia disso ainda, nem os judeus que iam lá acompanhá-la. Mas o que a gente vê transbordando do coração de Maria nesse momento é a esperança, porque ela, naquele momento de grande tristeza, ela, quando soube que Jesus estava próximo, que Jesus estava chegando, ele ainda não tinha entrado na aldeia, ela foi até lá, e quando ela se encontrou com Jesus, ela se derramou aos seus pés, né? Ela se jogou ali aos pés, caída ali, quase como morta, sem forças, completamente amortecida, mas diante de quem? Diante daquele que era a sua esperança, porque ela disse a mesma coisa, as mesmas palavras que Marta: Senhor, se
se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, a única esperança era Jesus. Uma vez no meu trabalho, eu trabalhava no Correio e estava lá numa cidade chamada Guaraci, fica ali na beira do Rio Grande, né? Divisa ali com o Frutal, né? Do outro lado do Rio Frutal. Eu estava trabalhando ali no Correio, porque eu de vez em quando ia substituir as pessoas que estavam de férias, e ali conversando com o meu colega, ali no Correio, ele estava falando, batendo papo ali, dizendo das coisas que ele fazia, que ele dava jeito para tudo, né? Que sempre tinha uma solução para os problemas que apareciam, e em um determinado momento ele disse assim: nós damos jeito para tudo, só não damos jeito para a morte. Já ouviu isso? As pessoas costumam dizer isso às vezes, né? Aqui a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Eu não perdi a oportunidade de evangelizá-lo, né? De falar, olha, mas só que Jesus, ele dá jeito até para a morte. Até para a morte. E eu acho que era isso mais ou menos que estava no coração tanto de Maria como de Marta. Marta já tinha declarado isso, tinha insinuado, né? E Maria, ela estava também ali aos pés de Jesus, o único que podia dar algum alento, né? A esperança. E lá em Romanos capítulo 5, a gente lê que a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E nesse contexto ali também, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no versículo 9, ele diz que se isso aconteceu, muito mais agora, ele vai nos salvar da ira que está por vir. Você sabia que virá uma grande ira de Deus sobre o mundo? Sabia que Deus é um Deus irado? A gente costuma ouvir e às vezes falar também, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, né? A gente ouve muito isso do púlpito, né? O pregador fala, né? E aí Deus é bom o tempo todo, e as pessoas respondem, o tempo todo Deus é bom, né? É uma verdade, mas não é uma completa verdade, né? Porque Deus também, não é que Deus é mau algumas vezes, mas Deus também é um fogo consumidor. Deus também, ele é rigoroso. Deus é severo. Em Romanos mesmo, Paulo diz, né? Considerai a bondade e a severidade de Deus. E Deus vai julgar o mundo. Até a Bíblia fala em outros lugares que, porque parece que Deus está demorando, parece que Deus não está presente, parece que Deus não está vendo, né? Os bons estão sendo prejudicados, os maus estão triunfando, e parece que Deus não faz nada, né? Então, essa impunidade, que a gente costuma dizer, essa aparente impunidade, faz com que as pessoas continuem praticando as mesmas coisas, como diz lá em Apocalipse, continue o perverso fazendo as suas perversidades, né? O injusto fazendo as suas injustiças, mas o justo continue praticando a justiça. Sejamos perseverantes, né? Inclusive aqui Paulo fala que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência que vai nos dar a esperança. A nossa experiência com Deus é que vai nos dar esperança. Então, eu achei interessante como Paulo, aqui nesse trecho de Romanos, ele junta esses três dons,
ele fala do amor, ele fala da fé e ele fala da esperança. Essas três palavras estão aqui nesse trecho e ele está falando sobre isso. E em outro lugar, também, em capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele está exaltando o dom do amor, ele diz no final: agora, pois, permanece a fé, a fé, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. E então esses três dons nós encontramos aqui também transbordando aí dos corações, pelo menos de Marta e Maria. Não sabemos dos demais que estavam ali presentes. Eu acho que entre os judeus que foram lá para consolá-la, que foram movidos pelo amor para ir lá consolar, eles também, entre eles, tinham alguns sinceros, porque depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que muitos saíram de lá crendo, muitos creram em Jesus ao virem o milagre. E é por isso que Jesus disse antes, eu fico alegre que eu não estivesse presente, porque é uma oportunidade para vocês crerem e para as outras pessoas ali em redor. Então, irmãos, quando acontece alguma coisa com você, quando o seu coração está sendo agitado por causa das tribulações, por causa das adversidades, você é como um copo que alguém esbarrou acidentalmente. O que é que vai transbordar do seu coração? Deus permita que seja pelo menos esses três dons: a fé, a esperança, o amor, e que isso possa acontecer até o último dia, o nosso último dia, ou o último dia quando Jesus vier nos buscar, que aquele dia em que todos nós vamos ressuscitar para a vida eterna com Deus. Amém? Deus nos abençoe.